E aí, quinto ano? Animados para mais uma segunda-feira após a nossa oração? Nossa semana será um pouquinho diferente, tá? Nós faremos revisão de Geografia, História e Ciências, tá? Nós começaremos com Geografia, conforme o roteiro de vocês aí. E aí, nós vamos fazer a nossa verificação na quinta-feira, dia 4 de junho. Ué, tia Fernanda, somente na quinta-feira? Sim. Vai ser multidisciplinar, ou seja, uma verificação só para história, para ciências e para geografia, tá? Mas aí a cada dia dessa semana, segunda, terça e quarta, eu vou fazer uma revisão diferente com vocês. Então nós vamos começar hoje com geografia. De acordo com o roteiro de vocês, nós deveremos fazer as páginas 4 e 5 do caderno de atividades. O que nós estamos estudando em geografia? O desenvolvimento dos meios e das redes de comunicação. Nós vimos que antigamente os meios de comunicação usados eram as cartas, telegramas, o rádio, os jornais, né? E que hoje, com a evolução do tempo, nós temos outros meios de comunicação, né? Mas tudo depende de quê? Nós temos aparelhos super modernos, mas esses aparelhos, para eles funcionarem conforme deve ser, eu preciso do quê? Da internet. Por exemplo, o celular, ele tem aplicativos, por exemplo, como o WhatsApp. O WhatsApp, ele é um meio de comunicação de mensagens instantâneas, mas ele só funciona a partir da tecnologia do aparelho, né? Que hoje todos os aparelhos dispõem dessa tecnologia do WhatsApp, né? Só que eu preciso da internet. O meu celular, que tem várias, o meu, o seu, do papai, da mamãe, de qualquer pessoa, ele tem várias funções, mas ele só vai desempenhar essas funções de fato se tiver a internet. Então eu mando uma mensagem aqui pelo WhatsApp e chega aí na mesma hora para vocês. Assim acontece quando vocês me enviam as fotos das atividades de vocês ou que vocês me enviam perguntas a respeito de alguma dúvida que vocês têm. Então é aquele bate-papo de forma instantânea, o bate e volta. Vocês estão conversando comigo e eu estou respondendo ao mesmo tempo. Então existem inúmeros tipos de evoluções em relação aos meios de comunicação, né? Então, baseado nisso, eu quero que vocês façam as páginas 4 e 5. Por exemplo, lá no caderno de atividades, na atividade 5, está dizendo o seguinte: associe a seguir cada meio de comunicação com a sua evolução tecnológica. Vou fazer um para vocês. Por exemplo, vocês vão relacionar as imagens da esquerda com as imagens da direita, né? Vão ligar. Eu tenho aí, por exemplo, a imagem de um celular escrito SMS. Ainda se utiliza muito SMS, que é enviar mensagem, esperar chegar. Quando a pessoa recebe, que ela quiser responder, ela vai lá e responde. Quase ninguém utiliza mais o SMS. O que substituiu o SMS? O WhatsApp. Tá o símbolozinho dele aí. Outra, por exemplo, eu tenho a imagem de uma carta. Eu utilizo ainda as cartas como meio de comunicação? Nananina, não. O que eu uso? O e-mail. Antigamente eu escrevia a carta aqui em Umas e enviava lá para Palmas, no Tocantins. Ia demorar pelo menos uma semana para chegar. Agora não. Eu venho aqui no computador, abro o computador, ligo ele com a internet, acesso o meu e-mail, escrevo todo o conteúdo que eu quero escrever naquele e-mail e clico ali. Coloco o e-mail da pessoa, né, do destinatário. Eu continuo sendo remetente e tem que existir o destinatário, ou seja, para quem eu estou enviando esse e-mail. Então aí eu só clico ali e chega na mesma hora para a pessoa lá em Palmas, no Tocantins, ou no Japão, ou na Alemanha, qualquer lugar que seja, certinho? Então vocês vão fazer essa relação aqui, tá? Então, meus amores, outra coisa importante que vocês precisam saber a respeito da comunicação. Nós sabemos que nós temos vários meios de nos comunicarmos. Por meio da fala, da leitura, da escrita, da pintura, da observação de imagens. Sendo assim, eu tenho a comunicação falada, a comunicação escrita e a comunicação visual. A comunicação visual é aquela que quando eu olho, eu já consegui me comunicar, né? Por exemplo, se eu olho uma imagem sem nada escrito e entendo aquela imagem,
a mensagem que aquela imagem queria me passar. Se eu entendi aquilo ali, houve uma comunicação visual. Se eu leio um telegrama, um e-mail, por exemplo, telegrama não porque já passou, né? Se eu leio um e-mail, o que está acontecendo? É uma comunicação escrita. E a comunicação falada, que é a do telefone, que é essa comunicação pessoal. Então, são esses 3 tipos de comunicação: visual, falada e escrita, graças a algumas formas de nos comunicarmos por meio da fala, da leitura, da escrita, da pintura ou da observação de imagens, certinho? Então, baseado nisso, vocês vão ler os textos das páginas lá do roteiro, vão responder essas questões, vão enviar para mim, para eu poder retornar para vocês ainda hoje. Por quê? Não podemos acumular as atividades, tá? Eu vou receber à medida que eu fizer a correção e envio de volta, porque vocês precisam desse conteúdo todo correto para vocês estudarem. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou aqui, podem me procurar, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.